Tetra, Acreditar de Novo. Novo filme documental cheio de emoções, superações que vai te prender por 86 minutos na Netflix. Som abafado e nostálgico de uma fita de vídeo VHS sendo inserida e rebobinada em um aparelho antigo. De repente, o áudio explode com um grito ensurdecedor de uma torcida lotando o Maracanã, misturado ao batuque contagiante de um pandeiro e ao som de uma cavaquinho nascendo no fundo de um ônibus de viagem. A voz inconfundível, firme e emocionada de Galvão Bueno ecoa em arquivos clássicos. O Brasil inteiro de braços dados com a seleção. A música começa com uma batida de samba enredo instrumental épica, cheia de repiques de repique e uma marcação pesada de surdo, que aos poucos ganha cordas de cinema, criando uma atmosfera que mistura a alegria pura do futebol brasileiro com o drama tenso de uma verdadeira batalha por sobrevivência esportiva. O que você faria se entrasse em campo carregando o peso de uma nação que não sabia o que era comemorar um título mundial há 24 anos, sabendo que qualquer erro transformaria você e seus companheiros em vilões eternos da história do futebol? E no início da década de 90, vestir a camisa canarinho não era apenas um privilégio, era um teste de resistência psicológica desumano. Após o fracasso doloroso na Copa de 90 e uma campanha caótica e dramática nas eliminatórias, a seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos cercada por desconfianças, críticas pesadas da imprensa e o rótulo de um time burocrático. Mas o que ninguém sabia era que, por trás dos portões fechados da concentração, estava nascendo um pacto de sangue blindado, documentado de forma íntima e secreta pelos próprios atletas. Prepare-se para uma viagem emocionante no tempo através de lentes que ninguém nunca viu, dessecando os segredos, as brigas, as cantorias e as genialidades por trás do título que ensinou o brasileiro a acreditar de novo. A super série documental esportiva que acabou de chegar na Netflix e pegou os amantes do futebol de surpresa e já está bombando com força total no topo das produções mais assistidas da Netflix é a espetacular Tetra, Acreditar de Novo, lançado com exclusividade pela plataforma da Netflix. O documentário faz um trabalho impecável de resgate histórico ao reconstruir minuciosamente a trajetória da seleção brasileira de 1994 rumo à glória eterna na Copa do Mundo dos Estados Unidos. O grande diferencial da obra, que transforma em um documento obrigatório, é que a história não é contada por narradores distantes, mas sim através das imagens brutas, íntimas e inéditas gravadas em câmeras portáteis pelo goleiro Gilmar Rinaldi e pelo lateral Jorginho, trazendo depoimentos atuais e viscerais de lendas como Romário, Bebeto, Raí e o Capitão Dunga, todos eles falamos para vocês aqui nesse filmaço documental, além da perspectiva surpreendente dos seus maiores rivais italianos daquela época final histórica, que vai estar aqui também prestando depoimentos. Então tem muita coisa real, tem, né, os jogadores principais aí do Brasil, tem os jogadores italianos e também uma coisa muito legal, muito intuitiva, que o Brasil, quando ganhou esse título que a gente está falando agora, tinha 24 anos que não ganhava. E foi nos Estados Unidos o jogo, né? Então, agora,
essa Copa aqui de 2026, faz 24 anos que o Brasil também não ganha um título e também vai ser nos Estados Unidos. Será que isso pode ser um sinal ou não? O que vocês acham? Escreve aqui pra gente, que talvez pode ser um sinal que o Brasil aí venha, né, com o acreditar de novo esse ano de 2026 e ganhe pra gente também essa Copa do Mundo, né? E a narrativa do documentário nos joga imediatamente no olho do furacão, relembrando o ambiente de terra arrasada após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo de 1990. O primeiro bloco da produção utiliza arquivos de imprensa da época para mostrar como aquela geração foi rotulada e cobrada pela falta de criatividade em campo. O jejum de 24 anos sem títulos mundiais agia como uma bigorna nas costas de cada jogador que aceitava a convocação. O documentário ganha uma carga dramática absurda ao reviver os momentos de puro pânico durante as eliminatórias de 1993. Olha a atenção, gente. Olha como vai ter emoção nisso tudo, hein? E tudo isso é para reacender a chama dos brasileiros, a começar a acreditar, né, gente? Também nos times aqui do Brasil. Independente se você não está acompanhando o futebol mais, você não tem muita esperança, a Copa do Mundo vai acontecer. Então torce pela sua nação. E se inscreve no canal se está gostando também. Aperta o dedo no gostei, no joinha, que é muito importante. E hype o vídeo, tá? E a maré pro Brasil estava tão ruim, né? As energias, tudo, que pela primeira vez na história o Brasil correu o risco real de ficar de fora de uma Copa do Mundo. Os depoimentos de Jorginho e do técnico Carlos Alberto Parreira relembram a tensão do jogo contra a Bolívia, na altitude e a necessidade extrema de chamar o salvador da pátria, Romário, que estava rompido com a comissão técnica. A produção recria com maestria o clima de tudo ou nada no Maracanã contra o Uruguai, onde o baixinho decretou a classificação e mudou o destino do futebol nacional. Olha só como vocês não entendem, né, como o Romário foi importante pro Brasil, hein? Ele era bom mesmo, ele era marrento, mas, cara, ele jogava muita bola, né? Eu não sou dessa época, mas eu vi vários jogos deles através da televisão, ele jogava muito bem nos jogos, e então, cara, tem que respeitar o cara, viu? Porque ele tinha aquela marra, não era à toa, não, ele sustentava aquela marra ali, né? Então aperta o dedo no gostei se você tá gostando do vídeo. E o verdadeiro tesouro de Tetra acreditar de novo começa quando a seleção embarca para os Estados Unidos. É aqui que o material inédito gravado por Gilmar, Rinaldi e Jorginho brilha com uma força extraordinária. Longe das flashes formais dos jornalistas oficiais e as câmeras portáteis dos jogadores capturaram a intimidade crua daquele grupo. Os pagodes improvisados nos corredores dos hotéis, as piadas internas nas viagens de ônibus, as resenhas de madrugada e a construção de uma união de grupo que se provou indestrutível. E esse time aqui ficou unido dentro e fora de campo. Isso que pode ter sido um diferencial, com certeza foi um diferencial, né? Porque eles conseguiram se entrosar lá dentro do campo também. Talvez, eu não sei se a seleção atual é entrosada como essas pessoas eram fora do campo também. Tem que ser essa união dentro e fora de campo para poder conseguir, né, trazer esse título pro Brasil, na verdade. Todo mundo quer isso, né? Mas muitos brasileiros hoje em dia já não acreditam muito nisso. Então, vamos lá continuar falando sobre esse filmaço documental para vocês. Então, aperta o dedo no gostei. E ver o Romário e Bebeto dividindo o quarto, conversando sobre suas famílias e traçando estratégias de como iam furar as defesas adversárias é de arrepiar qualquer fã de futebol. O documentário desmistifica a ideia de que aquele era um time dividido ou frio. As imagens mostram um elenco ciente de suas limitações técnicas em comparação com o passado, mas com uma fome de vitória e uma cumplicidade tática liderada pela liderança feroz ranzinza do capitão Dunga,
que cobrava os companheiros até nos momentos de lazer. A produção avança de forma dinâmica pelos jogos da Copa do Mundo de 94, dissecando as partidas sob a ótica tática e emocional dos atletas. O documentário dedica um espaço emocionante para a transição da braçadeira de capitão de Raí para Dunga, mostrando a maturidade e a ausência de vaidade da camisa 10. Um momento chave para a engrenagem do time funcionar. Cada partida é tratada como um capítulo de superação, com destaque para a batalha épica contra a Holanda e o gol de falta ensaiado entre Branco, Romário e Bebeto. A atmosfera do documentário é de uma nostalgia pulsante. A edição casa perfeitamente as imagens antigas em baixa resolução das fitas caseiras com depoimentos atuais em altíssima definição, onde os heróis do Tetra, já veteranos, relembram com lágrima nos olhos o medo de falhar. O roteiro ganha uma camada internacional fantástica ao trazer entrevistas com craques italianos da época, como Franco Baresi e Roberto Baggio, que analisam o respeito e o pavor que aquela seleção brasileira, pragmática e letal, impunha nos adversários nos gramados americanos sob o sol escaldante do meio-dia. A imprensa no Brasil dizia que a nossa seleção era feia, que a gente jogava um futebol pragmático e que nós íamos passar vergonha nos Estados Unidos. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo dentro da nossa concentração. As imagens que Gilmar Hinault e o Jorginho gravaram naquele ano mostram a verdade que ninguém queria ver. Nós éramos uma família blindada. O Dunga gritava com a gente no treino. O Romário dizia que ia resolver na frente e o Bebeto jogava a vida dele em cada dividida. Nós passamos 24 anos escutando que o Brasil não sabia mais vencer, mas quando nós pisamos naquele gramado de Pasadena para enfrentar a Itália na final, debaixo de um calor de 40 graus, nós sabíamos que não estávamos jogando por nós. Estávamos jogando pelo orgulho de um país inteiro que precisava voltar a sorrir. Aquele pênalti do Baggio indo para as nuvens não foi sorte, foi o peso da nossa história cobrando a conta. Olha só, hein, gente, parece que isso está acontecendo de novo, hein, gente? 24 anos sem ganhar, nos Estados Unidos de novo. Será que o Brasil vai se repetir? Será que o Brasil vai ganhar essa Copa agora de 2026? Se você acha que se inscreve aqui pra gente e não esqueça de apertar o dedo no gostei se você ainda não apertou, tá, gente? E hype o vídeo também e depois que acabar esse vídeo, compartilhe ele. E por que Tetra acreditar de novo vai te emocionar na Netflix? Se você é um apaixonado por futebol, por histórias de vestiário e documentários que revelam o lado humano por trás das medalhas de ouro, este sucesso da Netflix é obrigatório para você por vários motivos e irei falar alguns motivos que te deixarão ainda mais com vontade de assistir. Aqui temos imagens inéditas de arquivos pessoal, o acesso ao acervo de fitas gravadas pelos próprios jogadores dentro da concentração é um privilégio histórico sem precedentes. Temos a verdade sobre o Romário e o Bebeto. A produção explora a química perfeita da dupla de ataque mais icônica do futebol moderno, mostrando como a amizade deles sustentou o time. Temos depoimentos dos rivais italianos, a inclusão da perspectiva dos jogadores da Itália humaniza a final e eleva o tamanho da conquista do Brasil. Temos resgate de uma era de ouro. A trilha sonora, a estética visual e o contexto social dos anos 90
transportam o espectador para um clima exato daquela época. Então, gente, com certeza esse filme documental aqui quer trazer a esperança para o Brasil de volta, para acreditar que o Brasil pode ganhar. E tudo converge para o episódio final focado inteiramente no dia 17 de julho de 1994, no estádio Rose Bowl, em Pasadena. O documentário reconstrói a final contra a Itália, com uma tensão digna de um filme de suspense cinematográfico. O cansaço extremo dos jogadores, as chances perdidas por Romário na prorrogação e o silêncio sepulcral que tomou conta do campo antes da histórica disputa de pênaltis. Gente, essa disputa de pênalti ficou pra história, né? Foi muito emocionante. Quem não lembra, assista, porque vale a pena assistir, que com certeza vai te passar muita emoção. E a sequência das penalidades máximas é editada de forma magistral. O documentário corta o som ambiente do estádio e foca nas batidas do coração dos cobradores. A defesa de Taffarel na cobrança de Mazzero e o erro antológico do craque Roberto Baggio, mandando a bola por cima do travessão. Nossa, hein, gente? Vocês lembram disso? São revividos sob ângulos nunca antes exibidos pelas TVs. O abraço de desabafo entre Galvão Bueno e Pelé nas tribunas e a explosão de choro dos jogadores no gramado encerram o filme, coroando a redenção de uma geração que foi ao inferno da crítica e voltou com a taça do mundo nos braços. Olha que legal, hein, gente? Que lindo, hein? E no final das contas, Tetra Acreditar de Novo entrega muito mais do que um resumo de gols e jogadas ensaiadas. O documentário deixa uma mensagem profunda sobre o poder da união, o valor do silêncio focado diante das críticas e a nobreza de um grupo que escolheu blindar a mente para resgatar a autoestima de mais de 150 milhões de brasileiros. Aqueles homens deixaram de ser apenas atletas em 1994 para se transformarem em heróis imortais da nossa cultura popular brasileira. A fita de vídeo terminou de rodar e o grito de "É Tetra" ecoa até hoje nas mentes de quem viveu aquela tarde mágica, e a geração desacreditada garantiu o seu lugar definitivo no topo do Olimpo do futebol mundial. Se você quer saber como a união desses heróis, né, daquela época, porque deixou todo mundo feliz nessa época, né? Foi um título muito marcante para o Brasil, né? Depois de 24 anos. Então, com certeza, trouxe, né, aquela esperança para os brasileiros sobre o futebol novamente. Tomara que em 2026 aconteça a mesma coisa no mesmo país, né? E se você quer saber mais como é esse filme documental, assista agora, acesse agora a Netflix e procure por Tetra Acreditar de Novo. E prepare-se para se emocionar, cantar junto com os papagaios do vestiário e derramar lágrimas com a história mais bonita do nosso futebol. Só um conselho: assista com a sua camisa da seleção por perto, porque a vontade de gritar gol vai ser impossível de segurar. A bola está na marca da cal. O goleiro está posicionado. Você está pronto para acreditar de novo? Então acredite de novo e vá lá e assista esse filme, porque é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar muitas outras indicações. E se gostar de alguma indicação, não esqueça de apertar o dedo no gostei e também deixar o comentário, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, aperta o dedo no gostei, ativa o sininho de notificações, hype o vídeo e, se puder, seja membro do nosso canal. E é isso. O canal Sobretudo agradece muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.